A confusa doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade confunde o significado das palavras e leva seus adeptos a ver a realidade de forma distorcida. Vamos dar alguns exemplos para você pensar sobre o que você realmente acredita. Observe como é complicado ler a Bíblia na linguagem dos trinitarianos. Para eles, filho não significa filho, mas é apenas um título, função ou papel. Pai não significa pai, mas é um título, papel ou função. Unigênito, do original grego, monógenes, que significa único gerado. Não significa o que a palavra diz, mas é um título, função ou papel. Primogênito, do original grego prototokos, que significa primeiro nascido. Não significa o que a palavra diz, mas é um título, função ou papel. Um Deus significa três deuses, uma trindade, um Deus triuno. Um significa três. Três significa um. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Isso significa três pessoas falando, e não duas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Significa um Deus chamado Espírito Santo, que se movia sobre a face das águas. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deve-se ler: não terás outros deuses diante de nós três. Quando Jesus disse: meu Pai. Na realidade Deus não era seu pai, era um de seus dois companheiros. Quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, não era realmente o Filho de Deus, ele era um dos três deuses. Quando Jesus disse: Deus deu o seu Filho unigênito. Ele não era filho, nem único, muito menos nascido do Pai. Quando Jesus disse: eu e meu Pai somos um, na realidade não eram dois, mas três em um. Ele expressou isso mal, deveria ter dito: eu, meu Pai, e o Espírito Santo somos um. Quando Jesus disse: todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Esta afirmação não é correta, porque os três são iguais, coeternos, coexistentes, e o Pai não deu nada a seu Filho. Quando Jesus disse: ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Esta afirmação de Jesus não está correta, porque Deus Espírito Santo conhecia os outros dois deuses perfeitamente, porque eles eram iguais a ele, e eram todos coeternos. Quando Jesus disse: o Pai é maior que eu. Esta afirmação de Cristo está completamente incorreta, porque Jesus com o Pai e o Espírito Santo são coiguais, coeternos, coexistentes e não tem ninguém maior do que o outro. Quando Jesus disse: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também deu ao Filho que tivesse vida em si mesmo. Essa afirmação é absolutamente incorreta, porque a vida em si mesmo, que o Filho tem, não lhe foi dada pelo Pai, ninguém a deu a ele, porque ele é coeterno, coexistindo com os outros dois deuses. Quando Jesus disse: assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Outra afirmação completamente incorreta de Jesus: ele não vive por causa do Pai, o Pai não lhe deu a vida, os três deuses são coeternos, coexistentes, coiguais. Quando Jesus disse: meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai, que me enviou. Afirmação completamente incorreta, porque não existem dois, mas três. Jesus deveria ter dito: não sou só eu, mas eu, meu Pai, e Deus Espírito Santo. Quando Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Afirmação completamente errada. Jesus errou, pois ele deveria ter dito: porque a Trindade amou o mundo de tal maneira, que um dos seus três membros se entregou, para que todo aquele que neles creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando Jesus disse: e esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti só,
como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta deve ser a afirmação mais equivocada de Jesus, porque vai completamente contra a nossa doutrina da Trindade. Ele deveria ter dito: a vida eterna é que você conheça o único Deus triuno e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o único dos três que amou tanto o mundo, que se enviou a si mesmo. Os trinitarianos também deduzem que o Espírito de Cristo não é o Espírito de Cristo, mas um Deus chamado Espírito Santo. O Espírito de seu Filho não é o Espírito de seu Filho, mas um Deus chamado Espírito Santo. O Espírito de Deus não é o Espírito de Deus, mas uma outra pessoa chamada Deus Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. O Senhor Jesus não é o Espírito, mas o Senhor é um Deus chamado Espírito Santo. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso significa que ninguém conhece Deus melhor do que a sua própria mente ou Espírito que está nele, mas para os trinitarianos, isso significa que Deus Espírito Santo conhece Deus o Pai melhor do que o próprio Deus conhece a si mesmo. Nem mesmo o próprio Deus conhece ele próprio. Jesus soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso não significa que eles receberam o Espírito, que vem do próprio Jesus, mas um Deus, chamado Espírito Santo. Quando Deus Pai deu seu testemunho público dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é um testemunho falso, pois ele deveria ter dito: este é meu amado companheiro coeterno, em quem estou muito satisfeito. Quando Deus disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Isso é completamente falso, e não significa o que diz. Deveria ser: você não é meu filho, é meu companheiro, somos coeternos, coiguais, coexistentes. Quando João disse: e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está assentado no trono, e ao Cordeiro. João errou, pois isso é contra nossa amada doutrina. João esqueceu de citar o terceiro membro da Santíssima Trindade, Deus o Espírito Santo. Sem dúvida João ouviu mal o clamor dos salvos. Certamente, eles gritaram em alta voz, dizendo: a salvação pertence à nossa Trindade, a Deus Pai, ao Cordeiro e a Deus Espírito Santo. Estes são apenas alguns exemplos, mas tem muitos outros versículos, que para os trinitarianos, precisam de correções.